pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa do curso de saneamento básico. E a nossa aula de hoje é sobre a aula 13. Nós vamos iniciar a unidade 4, que trata o assunto sobre drenagem urbana. Na aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês a introdução à drenagem urbana pluvial, as bases conceituais e os sistemas de planejamento e controle de sistemas de drenagem. Então, toda a introdução que engloba esse tópico de drenagem urbana. Então, com o crescimento populacional, há um aumento da vazão de esgoto doméstico, aumento também da vazão de precipitação, dos coeficientes de escoamento superficial, e isso tudo acarreta em grandes volumes que causam os grandes desastres naturais, como os desabamentos, as grandes erosões, vassourocas e chuvas intensas, que nós percebemos aí ao longo dos anos no nosso país. E atualmente ainda existem essas grandes tragédias, ainda ocorrem nos dias atuais, e isso é causado pelo déficit no sistema de drenagem urbana. Então, é necessário ter um plano diretor bem conciso, bem estratégico, para que a gente consiga construir medidas, adotar medidas de controle para que o sistema de drenagem funcione de forma adequada e eficiente, evitando assim essas grandes tragédias e doenças para a população. Então, os problemas de drenagem principais que existem são as enchentes, inundações e alagamentos, e as determinações de cada um são dessa forma. A enchente ela é um grande aumento temporário do nível de água no rio, e devido esse aumento também ao aumento da vazão, e isso atinge a cota máxima do canal, só que não há esse transbordamento. A inundação já é esse transbordamento da água de um canal de drenagem, e esse transbordamento atinge as áreas marginais. O alagamento é aquele acúmulo de água nas ruas ou nos perímetros urbanos, a gente vê aquelas poças d'água que a gente vê na rua, em função dos problemas de drenagem. Então, quando você vê aquele alagamento, aquelas poças d'água, é visível ali que existe algum problema, alguma deficiência no sistema de drenagem. Bom, as principais causas das inundações são a ocupação urbana desordenada, o aumento da população, às vezes constroem em locais que não têm uma adequação certa do tipo de solo, não tem um planejamento certo para construção, então ali isso contribui para o acúmulo e aumento da erosão e de escoamento de sedimentos que provocam as grandes inundações. Pavimentação das ruas e construção de escadas, que contribui para que a água não infiltre diretamente no solo, então há um escoamento maior, também um volume maior de água, e isso acarreta também em grande elevação dos sedimentos do escoamento, e isso causa também alagamentos e grandes enchentes. As edificações e ruas construídas às margens dos rios, um subdimensionamento e obstrução do sistema de micro e macro drenagem, às vezes, como na foto a gente pode perceber ali que existe um veículo obstruindo o canal de drenagem, acúmulo de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem, cursos d'água. Às vezes não existem uma coleta de lixo adequada e a população ela joga ali naquele canal de drenagem, e isso provoca grandes inundações. E a falta de rede de coleta e tratamento de esgoto doméstico. Outros fatores também que agravam, e prejudicam o sistema de drenagem são a ocupação das áreas marginais, as obras de drenagem sem planejamento adequado ou com alguma falha na execução, canalização dos córregos sem análise dos impactos da jusante, soluções impróprias de canalização e a qualidade das águas. Esses fatores, eles são oriundos de uma falta de um planejamento urbano adequado. Então, é necessário se ter um plano diretor, um planejamento estratégico bem definido em cada cidade, para que não ocorra essas grandes inundações, esses grandes desastres e essas faltas de eficiência no sistema de drenagem. Então,
Uma solução é uma gestão integrada e adoção de projetos sustentáveis, né, que visam estudar toda a questão dos resíduos sólidos, da água, do esgoto, da drenagem e das águas urbanas. Então, é necessária uma integração desses estudos, englobando, né, legislação, as pertinentes e o gerenciamento, para que nós consigamos alcançar metas que são a melhoria da qualidade de vida e a conservação ambiental daquele local. Então, isso faz parte do planejamento urbano, né, de toda a cidade. Deve-se ter essa integração para conseguir melhor eficiência nos sistemas de drenagem, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Uma outra, né, solução que é a adoção do plano diretor integrado com um plano de drenagem urbana. Então, esse plano ele deve ser bem estruturado, né, de forma bem concisa. Então, é necessário fazer vários levantamentos de estudo da bacia para se, né, conseguir uma melhor eficiência desse sistema. Então, com um plano diretor bem definido, é possível conseguir estudar a bacia de drenagem como um todo, né, consolidar normas e critérios de dimensionamento uniformes para a bacia ou um conjunto de bacias, identificar as áreas que possam ser preservadas, efetuar o zoneamento das várzeas de inundação, estabelecer o escalonamento da implantação das medidas necessárias e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica e também conseguir, né, um melhor esclarecimento para a comunidade a respeito da natureza e a magnitude dos problemas e as formas de solução para adequar esses problemas. Então, a drenagem urbana, ela é uma técnica também essencial, né? Ela é um direito básico da população, que consiste no conjunto, né, do saneamento básico, juntamente com o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Então, ela é uma obra também muito importante e consiste nas obras e instalações destinadas a escoar o excesso de água em rodovias ou em zona rural ou na malha urbana. Ela compreende o conjunto de todas as medidas que devem ser tomadas para atenuar os riscos de prejuízos decorrentes das inundações e tem a finalidade de segurança, né, que é conseguir o trajeto de forma bem eficaz nas rodovias, tanto para veículos quanto para pedestres. Uma forma econômica, porque ela controla, né, as ocorrências de erosão, de inundações. Com isso, não tem os custos, né, de obras para adequar e também mitigar, né, esses prejuízos. E tem a vantagem também para a saúde pública, porque reduz os custos, né, através desses prejuízos que são causados em uma cidade. Algumas medidas de controle são adotadas para corrigir e para prevenir também esses impactos e prejuízos que são causados através das inundações, e essas medidas são denominadas como estruturais e não estruturais. As estruturais, elas se subdividem em intensivas e extensivas. As medidas intensivas, elas são direcionadas e aplicadas no curso hídrico, direto no curso hídrico, e tem a finalidade de acelerar o escoamento através de obras de canalização, de retardar o fluxo através de bacias de detenção e de retenção, e dos desvios de escoamento, que são construídas obras de túneis e canais de desvios para aquele curso hídrico. As medidas extensivas são aplicadas na bacia, né, que ela procura modificar as relações entre precipitação e vazão, e são medidas de recomposição da cobertura vegetal e controle de erosão úmido sólido para que evite, né, esse maior escoamento de sedimentos, controlando assim a erosão e posteriormente menos custo também, né, com os prejuízos que são causados pelas inundações e pelos desabamentos. Então, são medidas que são adotadas para reter esse controle de sedimentos. Alguns exemplos de obras estruturais, de obras de engenharia, como a bacia de detenção, os pavimentos permeáveis que contribuem para a infiltração da água, as trincheiras de infiltração e medidas que vêm sendo adotadas como medidas sustentáveis,
é a adoção de telhados verdes em cidades que são muito urbanas, né, por exemplo, como São Paulo, que não tem como criar parques verdes, né, em algumas cidades. Então, são adotados esses telhados verdes. Outras medidas de controle são as medidas não estruturais, que são atividades lúdicas, né, atividades socioeducativas que são apresentadas para a população, e também as leis, né, e manuais e outros planejamentos que são adotados para se ter uma melhor eficiência do sistema de drenagem. Então, como, por exemplo, a educação e conscientização da população para, né, destinar adequadamente o seu lixo, o reflorestamento de áreas que estão degradadas. Então, são aplicadas atividades que envolvam totalmente a população, né, para que tenha um melhor atendimento, áreas de proteção e um zoneamento também da cidade, aplicando, determinando as zonas de riscos, as principais zonas de riscos e alagamentos. E também é aplicado uma medida de melhoria no sistema de alerta. E assim a população ela fica ciente se ocorrer alguma tragédia ou se tem chuvas intensas, né? Então a população ela é acionada para que o momento de evacuação seja feito de forma mais eficiente. Então, gente, a nossa aula de hoje, ela foi uma introdução, né, a esse tema de drenagem urbana. Apresentei para vocês as medidas também que são adotadas para o controle, né, e de um sistema para que o sistema funcione de forma mais eficiente. E para a próxima aula eu vou apresentar para vocês os sistemas de drenagem, a microdrenagem e a macrodrenagem, apresentando os principais aspectos de cada um, e algumas tecnologias que são adotadas para drenagem sustentável. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.